Muito bem, vamos lá. A gente tem aqui, né, vocês viram hoje, nós tivemos aqui uma coisa linda, que foi uma parada militar bananeira, ou uma micareta. Micareta, vocês sabem, né, aquele carnaval fora de época. Aqui é a micareta militar, que é um desfile fora de época, convocado pelo Jair Bolsonaro e pelo Braga Neto, para tentar mostrar força, mostrar poder, etc. e tal. Acabou sendo um fiasco total, um fiasco, absoluto fiasco. Esvaziado, os tanques aí de guerra andando pela esplanada, soltando a fumaça. Até brinquei no Twitter, falei assim, esse evento de hoje foi uma cortina de fumaça. Olha, uma coisa realmente um tiro no pé, Mostrou o isolamento dele, o isolamento institucional, ninguém foi nesse negócio, só aqueles bolsonaristas ideológicos, pessoal ali, ou ideológico ou fisiológicos, né, do círculo realmente de apoio ao presidente, mas, bom, eu não preciso falar nada, as imagens, elas mostram. Solta aí o videozinho, Freitas, da parada militar bananeira, ou da micareta militar. Muito bem. Espera aí, deixa aqui que eu estou precisando resolver uma coisa urgente aqui. Ô Freitas, enquanto isso, coloca aquele outro videozinho curtinho que está circulando, da expectativa e da realidade. Eu estou aqui falando com o Fufuca. Muito bem. Ó, vamos lá. Aqui é ao vivo, aqui a gente vai... O nosso convidado aqui não estava sendo localizado pela produção, então acabei de localizá-lo. Então, tá aí agora, já está resolvendo, vai entrar daqui a pouco ao vivo conosco. Olha, é incrível, né? Vocês viram, né? E o Bolsonaro acompanhou lá, de cima da rampa do Palácio do Planalto. Nós temos imagens exclusivas do nosso fotógrafo, Adriano Machado. Temos essas imagens disponíveis para subir, Freitas, agora, para o pessoal ver? Tá. Essas imagens mostram ali o isolamento do Bolsonaro que ontem, depois, obviamente, da repercussão negativa da convocação desse desfile militar, nós entrevistamos ontem o Arthur Lira aqui, que classificou esse desfile como uma trágica coincidência em função justamente da votação da PEC do voto impresso hoje. E isso até repercutiu, essa entrevista dele repercutiu na imprensa toda. Ela está disponível no nosso canal aqui no YouTube, justamente ali na playlist do Papo Antagonista, tá? Quem quiser, quem tiver curiosidade de ver, de assistir, falamos disso e falamos de várias outras questões importantes aí que estão na pauta política de Brasília. Bom, hoje, então, em função de toda essa repercussão negativa, ontem à noite, finalzinho da noite, o Bolsonaro foi nas redes sociais dele, no Facebook, no WhatsApp, e mandou tipo um convite genérico, geral para todo mundo.
para as autoridades do Supremo, do STJ, do TCU, da Câmara, do Senado. É óbvio que ninguém... Quer dizer, isso não é uma forma correta de se convidar ninguém, convidar autoridade nenhuma, isso não... É igual você, o sujeito está te convidando para o aniversário dele, mas ele não colocou, não te mandou convite, foi lá, postou no Instagram um convite genérico, mas não te mandou, te conhece, mas não te mandou um convite pessoal. Então, é ridículo, né? Não houve, isso não existe, nunca houve isso na história política aqui em Brasília, ninguém levou a sério esse convite, obviamente ninguém iria também, né? Nem o vice-presidente foi, o Mourão não foi. Eu conversei com alguns interlocutores, ele classificou isso de chanchada, né? Segundo esses interlocutores, chamou essa parada militar de chanchada. Esse foi o termo utilizado pelo Mourão nos bastidores, segundo a minha apuração. E aí nós temos o retrato, né, desta figura, Bolsonaro. Coloca aí, por favor, novamente, agora sim. Imagem exclusiva aqui do Adriano Machado. Tá aí, olha, você tem ali o comandante da Força da Aeronáutica quase meio que constrangido, o do Exército também ali bastante sério, cara fechada. Você tem depois o da Marinha, até andou se justificando. Aí você tem aquela turma de sempre, né? Ricardo Barros, que é o líder do governo, tem ali o Ramos, o Braga Neto, que foi um dos idealizadores, dos apoiadores dessa ideia, né? Fábio Faria, enfim, só a turma é o que sobrou, né? O Ciro Nogueira também está aí, está o Flávio ali, dá para ver os olhinhos do Flávio no ombro do Braga Neto. E aí tem essa outra imagem que mostra ele sorrindo ali, rindo de alguma conversa com o Ciro Nogueira. Esse é o retrato, né, do nosso governo. Infelizmente, olha aí, coitado, essa foto é maravilhosa. Olha a disposição, né, desse soldado tá ali, desse militar que está em cima do tanque, né? Ainda bem que está usando um capacete, óculos, está tudo fechado ali, ninguém está vendo a cara dele, mas tá claro o desânimo, né? A pataquada, ou de repente até o sono dele, mostrando talvez uma insatisfação de estar fazendo esse tipo de coisa, né? Todos têm consciência, né? Nem todos, mas vai de cima a baixo. Tem gente que olha isso tudo e fala, que vergonha, por que eu estou aqui? Para que a gente está fazendo isso? As pessoas se questionam e tem de se questionar, né? Eu tenho certeza que a maioria não apoia esse tipo de pataquada. Agora, ficou realmente claro esse isolamento e essa fraqueza do Bolsonaro, ele que tentou, então, demonstrar força com esse aparato militar e, na verdade, teve um efeito absolutamente inverso. Até porque os blindados, o que fizeram esses blindados na esplanada foi soltar fumaça, né? Soltar fumaça. Virou meme. Nós fizemos uma lista, não estamos acostumados a fazer isso, mas fizemos, porque virou realmente trend topics do Twitter. Põe, por favor, Freitas, os memes desse ato, né, de força que virou piada nas redes sociais. Eu até brinquei, isso realmente é uma cortina de fumaça. Olha a cortina de fumaça. É uma verdadeira cortina de fumaça. Bom, tá aí olha, tem aí, ó, piada, né? Virou o fumacê para combater a dengue. É o novo modelo de fumacê do governo Bolsonaro. Pode baixar. Pessoal preocupado aí com a redução de emissões, ninguém confia mais que o Brasil vai reduzir as emissões, vai cumprir o Acordo de Paris. Pode baixar. Olha aí, é só uma brincadeira. Tem gente lembrando a corrida maluca, chamada de quadrilha, deve ser um ato falho, mas é a corrida maluca, né, da Hanna-Barbera. Tem gente sugerindo que bande os tanques para o Lata Velha, o programa Lata Velha, lá do Luciano Huck. Olha aí, Maurício Meirelles, Antônio Tabet, Danilo Gentili, todos eles, o Maurício Meirelles. Agora está tranquilo, né? Se com esse instante realmente não vai ter golpe militar. E aí virou mesmo isso. A expectativa, a gente mostrou ali a expectativa e a realidade, aqui também. A expectativa, né? E a realidade, Bolsonaro no tanque. Virou piada. Pode baixar mais? Ó,
tem até o uso, mas isso aí não é meme, não. Isso não é meme, não. Isso aí foi o Ottoni de Paula, que é aquele deputado do Rio. É incrível, né? O sujeito pega uma foto de um desfile na China e acha que é aqui. Quer dizer, em que realidade vive? Aí parece meme, mas não é. Mas é a mesma coisa, né? O bolsonarista, ele é um meme. Ele está tão acostumado a espalhar fake news que ele já não sabe diferenciar a realidade da ficção. Bom, é incrível, né? Essa é a situação. Nós tivemos várias matérias, inclusive desmontando essa história de que os blindados já iam para Goiânia, aí deram uma passadinha, saíram do Rio, iam para Goiânia, deram uma passadinha em Brasília. Na verdade, esses blindados já estavam em Goiânia, né? O caminho é outro, e tiveram que voltar de Goiânia para Brasília, de Formosa, que é em Goiás, perdão, Goiás, né? Em Formosa, que é em Goiás, que é a 70 quilômetros aqui de Brasília. Eu vi, inclusive, uma carreta transportando ontem um desses blindados. Então, eles tiveram que descer, como a gente diz aqui, tiveram que voltar de Formosa, de Goiás, para Brasília. Então, é só mentira, é só mentira. Bom, nós temos aí uma situação... Aí sim, aí temos, obviamente, aí a repercussão disso. O Flávio Bolsonaro foi defender o pai, foi para as redes dizer que o Bolsonaro não é Fidel, Chaves ou Kim. E os nossos leitores deixaram isso claro. Ele não tem não tem nem a inteligência desses outros ditadores, né? E aqui não é nenhum elogio, mas é brincadeira, né? Olha lá, não se preocupem. É sempre essa história de esquerda, não sei o quê, parará. Bom, triste espetáculo de subserviência e anacronismo, tá? Rodrigo Pacheco, ninguém vai intimar o parlamento. Tem um VT, né, Freitas? Solta esse VT do Rodrigo Pacheco, que é um cara mais discreto, dificilmente se manifesta. Sobre essa manifestação de hoje, o desfile de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao parlamento. Tampouco acredito, na maturidade institucional que temos, que haja algum risco nesse sentido. Mas temos que afirmar e reafirmar sempre, para todos quantos sejam no Brasil, essa nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição Federal, que foi concebida em 1988, inclusive por parlamentares, alguns que aqui estão no Congresso Nacional, e que esta próxima geração de políticos tem a obrigação de obedecer e preservar. E dizer que não há nada melhor para uma nação de que o ambiente do respeito à divergência, da construção de pontes, da discussão daquilo que seja realmente importante para o país, das propostas e ideias materializadas em ações efetivas, trabalho, trabalho e trabalho em prol da nação. Eu considero que isso é que nos fará uma grande nação, que nós esperamos, todos nós esperamos, a sociedade brasileira também espera, que tenhamos no Brasil. Portanto, sem supervalorizar aquilo que não deve ser valorizado, mas absolutamente atentos a todas as manifestações que possam constituir, repito, algum tipo de constrangimento ou de intimidação ao Congresso Nacional, estaremos sempre prontos, todos nós, e isso é algo que nos converge absolutamente, todos nós prontos a reagir a roubos, a bravatas, a ações que definitivamente não calham no Estado Democrático de Direito. Muito bem. Temos também a manifestação
bastante contundente do Omar Aziz, o presidente da CPI da Covid, que comentou esse episódio logo na abertura da sessão de hoje. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados das Forças Armadas e uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Desfiles como esse serviriam para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem a nossa soberania, o que não é o caso nesse momento. As Forças Armadas jamais podem ser usadas para intimidar sua população, seus adversários, atacar a oposição legitimamente constituída. Não há nenhuma previsão constitucional para isso. Tem mais. Ele disse que esse evento, essa micareta militar, é a ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Solta esse trechinho também, Freitas. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Agressões à Constituição não são legítimos. Defender golpe não é aceitável. E defender o fim da democracia precisa ser punido com rigor da lei. Nós, os democratas, estamos aqui a postos para defender a democracia e o nosso país com os instrumentos que a Constituição nos confere. Era esse o recado que a CPI, eu como presidente da CPI, queria passar. A democracia é inegociável. Muito bem. O general Santos Cruz também se manifestou, disse que à medida que essa chanchada, né, mostra a infantilidade absoluta. Ele lembrou que esse exercício, a Operação Formosa, é um exercício de rotina. Agora, se a intenção é convidar, se a intenção era convidar o presidente, o ministro da Defesa poderia ir a pé fazer isso. Não precisava mobilização de aparato militar onde estão localizados os três poderes, obviamente. Tudo isso para levar um convite é uma infantilidade absolutamente desnecessária, ainda mais no contexto atual. O general ressaltou ainda que a exibição militar acontece no momento, justamente, em que se desenrola uma disputa política normal, nacional, e no dia em que o Congresso analisa a PEC do voto impresso. Não é possível acreditar em tanta ingenuidade e incompetência de avaliação do Ministério da Defesa. Isto é um desrespeito ao Congresso, um desrespeito ao Brasil. Para os ministros, as repercussões negativas serão imensas. Essa imagem vai ser um vexame nacional e internacional, vai prejudicar de maneira incalculável a imagem, o prestígio e a confiança nas Forças Armadas. Bom, de fato, já virou, né, já está maculando a imagem das Forças Armadas. Nós apuramos mais cedo, inclusive, muito constrangimento interno. Integrantes do alto comando queriam até que o comandante do Exército renunciasse, porque o comandante da Marinha, mais bolsonarista, aderiu logo, houve uma resistência ali do Paulo Sérgio, enfim.
É uma vergonha, uma vergonha. Os comandantes ficam naquela situação de, não podem descumprir uma ordem do chefe supremo das Forças Armadas, mas é óbvio que é preciso que eles coloquem os seus valores, os valores da instituição acima dos valores pessoais, ou pelo menos dos desejos pessoais do Bolsonaro, especialmente porque eles não são legítimos. Está claro o uso político das Forças Armadas. Nós já tivemos uma crise anterior que, aliás, remete a esse tipo de uso político. E o ministro não aceitou fazer o rasante com os caças Gripen na esplanada dos ministérios, como o Bolsonaro queria, para dar um sustinho no STF. É uma vergonha, é uma infantilidade, é um absurdo que um sujeito que está como chefe do Executivo, como presidente da República, tenha esse comportamento. E fez muito bem o ministro da Defesa em desembarcar, e os 3 comandantes o fizeram na sequência. Então, o que estão esperando? Que desembarquem mais uma vez. Se o ministro da Defesa não quer, se tem ali algum comandante militar que tem que honra a sua farda, a sua instituição, que proteste dessa forma, que desembarque também. Porque só assim você expõe essas fragilidades, né? Expõe esses abusos também. O Vieira, né? O senador Alessandro Vieira, o Fufuca não acha uma coincidência trágica, mas o Vieira foi além. Ele disse que a coincidência trágica é ter um presidente incapaz no momento mais grave da nação, obviamente durante uma pandemia, uma crise sanitária e até humanitária, né, de proporções inéditas. Solta o VT do Alessandro Vieira Freitas. Com relação a esses fatos que estão sendo referidos no início da sessão, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, usou uma expressão que foi coincidência trágica. Seria uma coincidência trágica você ter um evento militar ao mesmo tempo que tem votações importantes no Congresso Nacional. A única coincidência trágica, nós temos um presidente da República incapaz no momento mais grave da nação. Desta consequência trágica, aí sim derivam os nossos problemas. Essa é a realidade. Aproveito, senhor presidente, também para fazer um alerta sincero, humilde, para aqueles que hoje ou se banqueteiam nas mesas do poder, ou se encantam com os agrados das redes sociais e dos robôs militantes, e que se empolgam com gestos autoritários do governo. O alerta é porque a caminhada de todo governo autoritário acaba cortando as cabeças, em primeiro lugar, dessa turma, dos puxa-sacos, daqueles que tentam usar projetos autoritários para chegar a um poder no qual não chegam pela sua competência, pela sua capacidade. Esse é um alerta porque o Brasil já passou por isso. Algumas verdades, né? A gente está sempre falando essas verdades aqui no Papo Antagonista. A Simone Tebet também alertou aqui, olha, as democracias morrem quando as instituições se calam. Solta o VT da Simone. Hoje, tanques nas ruas, no dia em que a Câmara vai enterrar o voto impresso, e esta casa, como muito bem dito pelo líder do MDB, vai transformar a Lei de Segurança Nacional em Lei de Estado Democrático de Direito. A resposta do Congresso Nacional não pode ser outra, tem que ser única. Rejeitar o voto impresso na Câmara dos Deputados e aprovar por unanimidade a Lei do Estado Democrático de Direito, que vai ser relatada pelo senador Rogério Carvalho. Porque, senhor presidente, não vamos nos esquecer, as democracias não morrem mais com cabo e com soldado, nem pelas mãos dos generais, mas eles servem para tentar nos intimidar. Não vão. As democracias morrem nessa régua que está sendo tratada pelo atual governo, exatamente com a politização dos militares, a militarização da política, o enfraquecimento do processo eleitoral e das instituições democráticas e dos órgãos de controle.
As democracias, elas morrem levando dúvida naquilo que é mais sagrado para a população brasileira através da desinformação e da fake news. E é uma das razões porque o senhor Elcio também está aqui. As democracias, elas morrem quando se não tem transparência, mas principalmente quando as instituições democráticas, constitucionalmente criadas para defendê-la, se calam. O Congresso Nacional não vai se calar.